Olá a todos, uma boa tarde. Eu estive ao longo da semana pensando a respeito de um assunto em que era necessário eu trazer aqui para retratar e tratar junto a vocês na fala desse dia. E fazendo algumas análises e tentando entender algumas coisas, eu cheguei a uma conclusão. Encontrei um assunto, um tema, em que no ano de 2019 tem sido a maior taxa, no Brasil. Na verdade é uma taxa que ela já vem há anos, mas o ano passado o Brasil atingiu a maior taxa, eu disse, a maior taxa do mundo. Tem 3 países. E olhando pelas doenças que existem hoje, o Brasil é o terceiro maior. 3 deles está acima de 5%. A média mundial ela é menor do que a 5%. Porém, tem 3 países que está com média mais elevada. E o Brasil está entre eles. O Brasil no ano passado atingiu 9,4% deste número, que é 3 vezes maiores a média mundial. E é o terceiro item que mais afasta pessoas do seu trabalho no Brasil. Você sabia disso? Eu não sabia. E quando eu comecei a estudar o caso, eu encontrei isso. É o terceiro tópico de doenças que mais afasta as pessoas do seu trabalho por conta disso. Chama-se ansiedade. Uma palavra com 9 letras e está perturbando a humanidade, está perturbando nós como pessoas. Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro ele fala no versículo 7 a respeito da ansiedade. Pedro ele está aconselhando nessa carta algumas características e algumas virtudes que nós devemos ter para nós ter uma vida melhor. E no versículo 7 ele acaba descrevendo a respeito de ansiedade. Logo após isso, Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai. Por que Pedro falava isso? Olha que isso foi escrito há muitos anos atrás, mas ainda podemos usar nos nossos dias de hoje. Por que Pedro fala sede sóbrios e vigiai? Porque ele já sabia dos dias que nós íamos enfrentar e era necessário a vigilância. E ele diz porque o inimigo ou o teu adversário, ele ruge, ele brame como o leão ao teu derredor. E se nós ouvir o bramido de um leão, conhecendo as forças de um leão, nós acaba se enfraquecendo. E aí, se nós enfraquece, nós passa a ter medo. É por isso que num versículo antes Pedro falou da ansiedade, porque ele sabia que isso ia atrapalhar a humanidade na face da terra. E aí, nota bem uma coisa, que se nós temos medos, nós acaba tendo prejuízos em relação ao nosso futuro, porque um dos nossos pontos fracos é desacreditar em nós mesmos, da nossa capacidade, e aí nós acabamos antecipando os fatos, enfraquecendo nós e desacreditando na nossa própria capacidade. O que eu quero dizer com isso? Que ainda isso nós poderíamos somar assim, que é como se fosse uma bebida alcoólica. Nota que quando você começa a beber, você vai tomar só um pouquinho e que você tem controle sobre isso. No início você começa dessa maneira e aí você diz que tem controle sobre tudo, mas daqui a pouco você está ao meio, e ao meio você já está sem controle de algumas emoções, mas você ainda diz que é mais forte do que a bebida, e daqui a pouco você chega ao fim daquela bebida descontrolado, já não tem domínio sobre você mesmo, já não tem domínio sobre as tuas condições emocionais, e aí você está sem equilíbrio e sem governo do próprio corpo. O que eu quero dizer para você?
que essa palavra ansiedade de 9 letras, ela tem a mesma projeção na vida humana se a gente não cuidar. Se você estiver identificando algum ponto que eu vou citar aqui agora, você já precisa procurar alguém profissional para ajudar você, para que não tenha resultados pior na sua vida. Um deles poderá ser insônia, parece ser bem simples, as primeiras noites. Fraqueza pode ser um outro. Solidão também pode ser um outro fator. A raiva, o medo, o desânimo, a angústia, a fadiga, a insegurança daquilo que você está fazendo, a falta de motivação, tristeza constante, estresse, entre outros. Eu poderia ficar aqui citando diversos, mas não é necessário. Se você já se identificou com um desses, você já está com ansiedade e é necessário você ir em busca de um profissional para que você não perca os seus bons resultados e que você não acabe sendo engolido pelo leão que está bramindo ou rugindo à sua volta. Johnny Baltari escreveu uma frase que dizia o seguinte: um dos ingredientes para acabar sendo um medicamento para você não entrar no campo da ansiedade, que seria uma prevenção, ele disse o seguinte: a paciência é uma virtude e ensina a superar toda a emboscada ou todo embaraço da ansiedade. Não esqueça de assinar o nosso canal para que nós possamos trazer dia após dia assuntos que contribuem com o seu dia a dia. Dê o seu joinha na nossa fala e se inscreva no nosso canal para que nós possamos se fortalecer e dia após dia estar trazendo assunto que pode ser útil para a sua vida e para o seu futuro. O nosso obrigado, o nosso boa tarde e um ótimo fim de semana para você e a sua família. Marques Coach